Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Karine, sou estudante de Medicina do 4º período da Universidade de Rio Verde. Vamos iniciar mais um episódio do podcast Café, Prosa, Saúde com o nosso bloco, o Testotalk. Vamos falar hoje sobre os mitos e verdades relacionados à infertilidade masculina. Esse é um assunto muito importante, para a sociedade, e se você tem alguma dúvida sobre o assunto, se você se interessa, queria que você assistisse esse episódio até o final, que a gente vai esclarecer as suas dúvidas de uma forma mais fácil e abrangente. Estou aqui hoje com a professora Fabíola, com o meu amigo Léo. Queria que vocês se apresentassem e queria que a professora trouxesse aí as suas formações e atribuições para compartilhar com a gente. Podem ficar à vontade. Você vai deixar? Prazer, meu nome é Leonardo, também sou estudante de Medicina do 4º período, junto com a colega Karine. E também fui convidado aqui para falar um pouco isso. Sou pai, tenho uma pequena de 7 anos. E também é um assunto que muito interessa, porque hoje, dentro do mundo masculino, essa parte de infertilidade ela não é tão muito comentada. Existe um tabu muito grande sobre esse assunto, e hoje a gente está aqui para esclarecer, e nada melhor do que com a nossa professora, nossa doutora Fabíola, para falar sobre esse assunto hoje. Tudo jóia? Tudo bom, meninas? Eu sou a professora Fabíola aqui da Universidade de Rio Verde, do campus de Lusiânia, né? Estou aqui desde o início do projeto com a disciplina de histologia, e a gente vai falar sobre reprodução masculina porque foi um foco toda a minha formação, né? E eu fiz todo o mestrado e doutorado focado na reprodução. E reprodução masculina humana foi um tema abrangente no meu doutorado, então a gente acaba que os meninos perguntam bastante sobre o assunto e a gente tenta solucionar aí as dúvidas. Então, Fabíola, para iniciar, a gente sabe que a fertilidade masculina, a infertilidade em si do casal, quando ela acontece, ela é muito mais associada à mulher do que ao homem, né? A gente tem que a mulher, quando ela passa pela primeira menstruação, ela já vai ter um acompanhamento ali com o ginecologista, e o homem ele não vai ter tanto acesso, não vai procurar tanto quanto a mulher, né? E isso é um tabu, como o Léo disse, porque a gente pode associar socialmente a infertilidade com a virilidade do homem, né? Então, tem todas essas questões culturais. E para introduzir o assunto, eu gostaria de perguntar para você, quando o homem ele é considerado infértil, quando o casal pode ser considerado infértil? Antes de responder a pergunta, na verdade, assim, não é que está mais associada à mulher as questões de infertilidade, mas é que a mulher tem idade reprodutiva finita, né, diferente do homem, né? A mulher, ela entra na menopausa, então, normalmente, os quadros de infertilidade talvez tenham mais associado a isso, e também porque a mulher procura um pouco mais, porque a mulher tem mais vontade de engravidar, né? Os homens, eles não têm esse problema, eles têm a andropausa e tudo mais, né, mas eles não chegam eles têm uma queda, né, na fertilidade por conta da queda hormonal, mas eles não chegam a ter uma parada total de produção de espermatozoides, por exemplo, tá? Desculpa, qual que era a pergunta mesmo que eu precisei falar? Quando um homem ele é considerado infértil ou quando o casal em si é considerado? Na verdade, você só testa infertilidade quando você pesquisa, mas o casal normalmente, quando ele tenta engravidar, a gente, na prática clínica ali do pessoal que vai, né, tentar engravidar na fertilização in vitro, etc., eles dão espaço mais ou menos de 1 ano para você tentar engravidar. Dentro desse espaço de tempo, se você não conseguiu engravidar, aí eles começam a investigar qual o tipo de problema de infertilidade, porque pode ser tanto do homem quanto pode ser da mulher, e a porcentagem é igual, por isso que eu estou falando para você, normalmente é uns 40% do homem e 40% da mulher. E os outros 20% é quando é o tal popular do junta a vontade de comer com a fome, né? Porque às vezes tem o problema dos dois, da fertilidade dos dois, e daí realmente fica mais difícil ainda de engravidar. Sim. Tem uma parte interessante também, né, que isso entra mais até um pouco no meu mundo, Fabíola.
Tem muitos colegas que treinam, né, que fazem crossfit, academia e tal, e eles muitas vezes já utilizaram esteroides, né, os anabolizantes, a parte de testosterona exógena e tudo mais, e muitos não usam e não acreditam, né, ou já sabem, mas não conseguem fazer os exames para conta dessa parte de infertilidade, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa parte de esteroides, anabolizantes, pode deixar o homem fértil ou não, né, para sempre, como que é o funcionamento desses mecanismos hormonais quando você faz uso da testosterona exógena, ou então essa possibilidade de reversão, se você pode comentar um pouco mais sobre isso também. Pode, na verdade, depende do tempo que você está usando, tá? Os anabolizantes, eles são análogos à testosterona sintética, então a função é tentar aumentar a massa muscular com excesso de testosterona. Então nosso corpo ele funciona mais ou menos com um nível, né, basal ali de testosterona, né? Nosso não, né? Dos meninos, com um nível basal de testosterona. Quando você dá uma quantidade maior de testosterona, né, uma bomba de testosterona para uma pessoa, o que acontece é que você mexe no eixo hipotálamo, hipófise e gônada, que é a composição ali que você tem, né? Hipotálamo, ele libera uns hormônios que vão estimular a parte da hipófise, e a hipófise vai então estimular o testículo. Quando você tem um excesso de testosterona, aí, automaticamente você está dizendo para o seu eixo que você está com um excesso muito grande, e aí ele vai começar a reduzir a testosterona mais, aquela fisiológica. Uhum. E com isso você tem um bloqueio, tem uma hora que você chega até a ter um bloqueio total da produção fisiológica. E com isso você tem uma atrofia até testicular. Pode ver que normalmente esses quadros são associados, inclusive, àqueles fisiculturistas que têm um testículo pequeno. Realmente você tem uma atrofia testicular, tá? Porque exatamente você bloqueia a testosterona fisiológica e o teu organismo começa a produzir cada vez menos até o ponto de parar. Aí, quando que esse nível realmente, né, se torna prejudicial? Quando você não tem uma reversão. Então, você tem que parar. Normalmente associados a quadros de realmente muito longos de uso de testosterona, exógena e tudo mais. Tá? Então, se você usa pouco tempo, dentro de meses deve se recuperar, que é o tempo que a gente espera que é mais ou menos uma espermatogênese, que tem em torno de 64, 70 e poucos dias. Então, em torno de 3 meses, se não retornar à função, provavelmente aí pode ter um dano até permanente, mas normalmente leva até alguns meses se você tem um uso um pouco mais contínuo. Então, falando sobre a testosterona, jogando aí para o estilo de vida do homem, a alimentação, ela pode influenciar também? Pode, na verdade, vários fatores, né? Não só alimentação, mas álcool, cigarro, né? Por conta de fatores inflamatórios, etc. Mas a alimentação, principalmente pensando assim em termos de obesidade, ele altera muito a questão de testosterona, porque, por exemplo, a testosterona, os hormônios ali, né, andrógenos, eles são derivados da molécula de colesterol. Então, se você tem um excesso de gordura corporal, obviamente você vai mexer todo no desbalanço aí da produção hormonal, tá? Sim. Outra questão, normalmente a obesidade ele acaba alterando a quantidade de aromatase, que é a enzima que converte ali o hormônio, né, os andrógenos em estrógenos. Então você tem um desbalanço negativo. Então, em vez de quando você está com um indivíduo com obesidade, esse excesso de aromatase vai começar a produzir mais hormônios femininos. E aí esse desbalanço acaba prejudicando aí a fertilidade masculina. É interessante que eu já até acompanhei alguns exames, né? Já consegui, assim, eu gosto muito dessa parte de medicina esportiva e tal, então esse assunto é bem comum, bem específico, principalmente nos exames, né? Então, assim, ele tem esse problema, o homem às vezes pode começar até a produzir prolactina, né? Tem um excesso. Quando você fala que os exames lá hormonais dos homens caem, eu observei, por exemplo, que nessas pessoas que fazem uso de anabolizantes, por exemplo, o FSH e o LH masculino, vai quase a zero. Uhum. Tipo assim, o médico chega a falar para ele, olha, se você quiser ter filho agora, você tá infértil. Às vezes até volta, mas como você disse, pode ser que não, aí pode ser que ele fique estéril até pro resto da vida, porque afetou de tão forma o eixo hormonal dele, que o FSH e o LH ficou zerado.
E aí, assim, não sei, né, não posso afirmar isso, mas sem um FSH, sem um LH, não tem diretamente Você não estimula as células testiculares, que daí seria, né? Os principais seriam a célula de Sertoli e células da linhagem espermatogênica, que são as duas que estão estimuladas pelo eixo, LH e FSH. Né? Então, por isso que normalmente os médicos, eles pedem os exames não só de testosterona, mas relacionados ao eixo da hipófise ali. E aí, de acordo com as suas aulas, se eu tô lembrada, não tem a formação do espermatócito e, por consequente, toda a produção do espermatozoide. Aí dá os vários casos de infertilidade, porque daí tem associado, às vezes, dependendo o tipo de infertilidade, tem vários tipos. Tá? Tem tanto fertilidade com relação à quantidade, que então, às vezes a quantidade é pequena e você não consegue fertilizar por conta disso. Tem a questão de mobilidade do espermatozoide, né, e tudo mais. Mas tem alguns casos que realmente você zera a produção espermática. E você zerar a produção espermática tem vários casos também, tá? Pode ser por agenesia de deferente, que você às vezes nunca teve, né? Quando você nunca tem no ejaculado, às vezes, é porque você nasceu como se você tivesse nascido com vasectomia. Você não nasce com a formação do ducto deferente, que daí às vezes que é o caminho que o espermatozoide percorre, né, para sair do testículo. E muitas vezes também acontece paradas de maturação. Então, assim, a espermatogênese, ela tem fase. Eu falei que ela dura ali, então, 64, 70 e poucos dias. Então, essas linhagens diferentes que a gente tem de células, às vezes acontece uma parada de maturação que ela não progride para espermatozoide, por exemplo. Tá? E essas condições aí pode ter um estímulo ambiental que acaba prejudicando. Então, pensando em questões hormonais, quimioterapia, tudo acontece. Tanto que a pessoa que vai fazer quimioterapia é aconselhada a fazer o criopreservação aí das células para posterior fertilização. Então, tem vários tipos de infertilidades aí, causas e que deve ser investigado de acordo com cada casal. E aí, pegando um pouco desse gancho que você falou, dos tratamentos, né, da parte da infertilidade, né, a infertilidade masculina, ela tem tratamento, né, ou sempre vai exigir uma fertilização in vitro. Tipo, existe uma forma, assim, de você tratar quando a gente fala que o homem está infértil, né, em relação à parte hormonal mesmo, né, ou então o estilo de vida, ou então se o paciente ele vai ter que recorrer mesmo de fato a essa reprodução assistida. Como que a gente pode comentar sobre isso? Tem, na verdade, assim, a primeira investigação é se você tem um pouquinho de espermatozoide no ejaculado. Então, normalmente você já pede ali a contagem e tudo mais. Então, primeiro ele investiga se a quantidade e mobilidade. Tá? Muitas vezes esse problema de mobilidade, às vezes é indicado, às vezes a fertilização in vitro, tá? Mas às vezes até o meio de cultura, né, o enriquecido, às vezes você consegue deixar ali o espermatozoide fecundar. Às vezes é problema de malformação, então essa peça de espermatozoide às vezes não consegue se formar de forma correta, então aí vai depender. Aí agora, nesses casos que tem a genesia de deferente, conforme eu citei, aí não tem como. Que daí quer dizer que o espermatozoide ele não está conseguindo sair do testículo. Aí nesse caso, por exemplo, você tem que fazer biópsia testicular. Aí você tem que tirar esse espermatozoide para fertilização, entendeu? Sim, aí trazendo para esse lado, então, de patologias, né? A gente sabe que a varicocele é a maior causa de infertilidade masculina tratável. Então, eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre essa patologia pra gente, o que é, como acontece, quais são os sinais e sintomas que a gente tem que ficar atento. A varicocele, eu não sabia que era tão comum até trabalhar com os médicos lá de BH, né? Aí, normalmente, a condição de varicocele é como se você tivesse varizes no testículo, né? Nos meninos, né? E aí, existe um complexo, né? Que é o complexo testicular ali, que tem um complexo de vasos que migram para a região. E aí, essas veias, né? Que vão pegar o sangue e retornar para o corpo, né? Elas ficam dilatadas. E aí você tem um represamento de sangue na parte testicular, tá? E esse represamento acaba esquentando
a cavidade escrotal, né, o escroto em si. E aí você não pode esquentar. Por quê? Qual a função do escroto ali nos meninos? Na verdade, evolutivamente falando, a descida do testículo é em animais endotérmicos, né? Em animais ectotérmicos, o testículo ficava dentro da cavidade abdominal. Então, animais endotérmicos teve que ter uma descida do testículo. E aí, esse complexo, ele tem uma capacidade de esfriar um pouquinho mais o ambiente. E aí você tem 1 grau a menos, 1,5 graus, se eu não me engano, a menos dentro do testículo. E isso é fundamental para a espermatogênese, tá? Então, assim, teve que ter essa descida para ter essas células saudáveis. E aí, quando você tem a condição de varicocele, aí você esquenta novamente o testículo, aí você tem a perda de fertilidade. Aí a varicocele aí ela vai ser indicada pelo médico, se às vezes tem um tratamento, etc. Mas se ela for cirúrgica, ela só pode ser revertida e às vezes com a reversão você consegue voltar à qualidade espermática. Mas tudo depende de tempo, tá, gente? Tudo na reprodução masculina é tempo. Tanto que você faz vasectomia e eles falam, de 2 anos a chance de você engravidar é tantos %. Se aumenta para 5, já cai mais. 20 anos, aí a chance é quase que nada de engravidar. Então é a mesma coisa com a questão de varicocele. Depende de quanto tempo esses sintomas, né, e essa condição está no homem. Se for uma reversão, tenta uma reversão. Se não voltar, aí vai ter que acabar sendo indicado para fertilização assistida. Então, e aí puxando um pouco mais agora o gancho para essa parte da fertilização assistida, né, a fertilização in vitro, eu queria que você comentasse um pouco, que aí a situação já quando hoje existe muitas fertilizações in vitro que são procuradas pelas mulheres, né, situações pelo casal, na verdade, né, mas geralmente a mulher ali, a gente entende que é a mulher sempre que tem a dificuldade, né, porque ela que não consegue manter o bebê e tal, aquela história toda. Mas tem a parte do homem também, né, que é o que a gente está discutindo aqui. E aí, quando o homem chega nessa fase, que ele tem que procurar a fertilização in vitro, como que é esse processo, como que é a parte da fertilização assistida, da reprodução assistida? Comenta um pouco, né, esse caso, quando o homem procura essa situação. Por incrível que pareça, na verdade é mais fácil você investigar primeiro a fertilidade por parte do homem. Porque basta que você veja, que ele peça a amostra lá do ejaculado para ver se tem espermatozoide ou não. Aí não tendo, ou a gente automaticamente já sabe que o problema está mais relacionado ao homem. Aí a gente tenta solucionar normalmente a reprodução assistida, eu percebo que ela vai por essa área, porque às vezes a ovulação normalmente é problema com ovário policístico, essas questões assim. Então, assim, uma transvaginal para ver se você tem, né, folículo seno extrusado, tudo mais, também é mais fácil. No caso do homem ali, é igual eu falei, primeira coisa é tentar ver se você tem um número, uma contagem, um espermatozoide no ejaculado. Não tendo um espermatozoide no ejaculado, aí você migra para as outras questões, por exemplo. Não tendo espermatozoide no ejaculado, eu acredito que a conduta médica seja pedir uma ressonância pélvica ou uma ultrassonografia da pelve ou do escroto, tá? Investigando a exame clínico, você investiga se tem varicocele, beleza, isso é visual, mas não tendo, você tem que pensar numa condição de agenesia ou uma obstrução. Então, normalmente eles migram para tentar fazer uma ressonância ou ultrassonografia pélvica. Porque daí você indica se você tem ducto deferente ou não formado, né? Agora, aí por último vem a biópsia testicular, que daí quando você não tem mais solução, não tem espermatozoide no ejaculado, aí você tem que realmente fazer o procedimento de abrir o testículo e retirar. Quando você tem a genesia de deferente, normalmente você tem, a gente chama de graus, né, de maturação dos espermatozoides e tudo mais. Existem uma escala de 10 parâmetros. Quando você tem 10, quer dizer que você tem espermatozoide já com formação de cauda, bonitinho. Então a chance dele fertilizar e dar certo é muito grande. Só que aí tem muitas vezes que você tem parada de maturação, espermatócitos e células um pouquinho menos desenvolvidas, tá? Nesses casos, não tem muita solução, porque pelo menos até um tempo atrás que eu mexia com os médicos lá, porque parada de maturação você
são estímulos genéticos muitas vezes e tudo mais. Então, assim, se você está tendo uma parada, alguma causa idiopática que você desconhece e que as células não progridem além dali. Então, eu não sei se hoje em dia existem alguns meios que ativam essas células para progredir até o final, tá? Mas aí você tem que ter pelo menos a formação da espermátide, que daí é uma célula já com número de cromossomos 23 ali, que tem informação completa e que já está correto para uma fertilização. Até porque se você pegar uma célula que já não está desenvolvendo bem, para que você vai fazer uma fertilização? A chance de dar errado geneticamente já é muito grande, tá? Sim, e assim, só acrescentando também, eu durante meus trabalhos eu já fiz uma auditoria numa das empresas que é a maior empresa de fertilização in vitro aqui no Brasil, né? Ela fica até em São Paulo, BH também tem, e ela fica no interior de São Paulo. Ela fica no interior de São Paulo, perto de Campinas. E assim, ainda que a gente acredite e pense que não, mas assim, ainda os mecanismos, as formas de você fazer a fertilização in vitro, elas ainda não são tão modernas como a gente acredita que seja, né? Então é por isso que existe toda essa dificuldade da mulher ter, né, um bebê através a gente chama de FIV, né? E você ter o índice, né, que a gente chama, né, de sucesso. Né? Eu tenho uma experiência, por exemplo, de uma colega lá, uma vizinha, que ela partiu pro FIV e, tipo assim, ela gastou um dinheiro de um carro, né? E a mulher, ela tem que se deslocar, tem todo um processo, ela tem que se deslocar até o local, né? Geralmente, eles não vão de avião, vão de carro, é todo um processo, vai com o esposo e tal. Então, assim, só para a gente acrescentar que caso o homem necessite disso, né, e tal, tem todo um processo, toda uma etapa até chegar nessa situação que você falou. E é engraçado porque nas clínicas, assim, eu trabalhei já com 2 embriologistas, né, na época do doutorado. As 2 trabalhavam com clínica de fertilização. E é realmente de embriologista, porque precisa ter embriologista bom para saber mexer, como mexer, porque assim... você não deve só entender como a célula faz ou simplesmente catar uma célula e colocar, mas tentar solucionar esse problema, igual eu falei do caso do problema de maturação de célula. Então, você tem que criar estratégias, tentar pensar em meios ou outros tipos de soluções que talvez ali enriquecido nesse ambiente, talvez progrida. Então, você depende dessas pessoas estarem em contato com a ciência o tempo todo. Tanto que as 2 trabalharam comigo no doutorado. E aí tinha uma que ela tinha uma taxa de sucesso muito grande. Ela falava, eu sou conhecida e eu sou mantida na clínica até hoje, tem 20 e poucos anos que ela está numa clínica lá, porque a taxa de sucesso dessa clínica é maior. Quem que garante isso? É embriologista. Todo mundo acha que é um médico, né? Desculpa, vocês estão fazendo medicina, mas é realmente quem tem essa capacidade de tentar manipular e tudo mais, porque o médico só coloca. É embriologista que faz, né, acontecer o negócio por trás do laboratório. Então, essa taxa de sucesso é grande em um laboratório ou outro, dependendo o grau de know-how dessa embriologista, né? E normalmente não é médico, normalmente é pessoal da biomedicina, né, da biologia. Verdade. A gente viu isso mesmo, ó. É um procedimento muito manual, e realmente é uma muito coisa pessoal, sabe? Existe todo um contexto por trás das clínicas FIV. Tanto é que elas têm uma dificuldade de expansão, né? Tipo, por exemplo, por que não tem uma clínica FIV em Brasília e tal? Porque tem todo um contexto de pessoas técnicas preparadas, médicos que dão apoio, a mulher precisa de um suporte emocional também. Tem todo o casal como um todo, na verdade, né? Então tem todo esse aspecto que você comentou mesmo. Mudando um pouquinho o assunto, a gente tem um tema que ele tá na moda, assim, pode-se dizer. A gente passou, né, por uma pandemia da Covid-19, né, e tem alguns artigos que relacionam a Covid-19 com a infertilidade masculina. Aí queria saber da senhora, doutora, o que a senhora acha, se a senhora já viu alguma coisa sobre isso, se é mais mito do que verdade. Eu vou ser bem sincera para você. Eu não vi esses artigos. Hoje em dia a gente muitas vezes vê as coisas na internet e às vezes você pega um artigo, às vezes até que foi publicado,
mas que não tem fundamento. Eu cheguei uma vez a dar uma procurada, né, com relação ao Covid, se ele realmente interfere em espermatogênese, e são só reportagens, assim, nem chega a ser um artigo científico. Então, assim, não sei se tem correlação. E aí alguns falavam com relação a ter uma redução, mas utilizavam questionário. Então, assim, é o tipo de coisa que não tem como a gente realmente afirmar, a não ser que você tenha feito um experimento realmente e tenha feito uma estatística. Então, assim, eu desconheço realmente se Covid-19, eu nunca pensei também nos mecanismos que ele ativaria, tá? Sim. E a gente pode partir para as partes curiosidade pode, né? Tá. Então, existem alguns mitos populares, né? Algumas curiosidades, né? Coisas que eu já até passei por isso. Minha mãe, minha família do Nordeste, essas coisas são muito engraçadas. Então, por exemplo, o uso frequente de cueca apertada pode realmente causar infertilidade. Tomar muito café, ou seja, não andar muito de bicicleta. Muitas coisas hoje são tabus, né? E que a gente às vezes precisa esclarecer. E acho que é interessante. Você podia falar um pouco sobre essa questão aí de cuecas, às vezes temperatura testicular, né, que você falou, a parte de espermatogênese, essa parte de infertilidade. Pensando na parte teórica, poderia sim, tá? Porque assim, o que você faz quando você usa uma cueca apertada? Você tá botando perto do seu abdômen, que tem a temperatura mais alta, tá? Então, assim, tem até uma brincadeirinha, né, inclusive na minha aula, que eu coloco um artiguinho ali. O artigo é antigaço, assim, é um artigo antigo, falando, será que cuecas box realmente causam problema de fertilidade? Porque exatamente brinca com essa questão da temperatura, tá? É o mesmo mito, talvez seja com a questão do celular, tá? Com o celular usado no bolso, que pode estar relacionado com as ondas estimuladas e tudo mais. Pode ter uma redução? Acredito que sim, mas eu nunca vi um artigo científico mostrando efetivamente se você tem uma redução. Mas eles chegam a falar que chega a reduzir às vezes até 20%. Sim. Agora, bicicleta tem maior chance ainda, porque daí você aperta e normalmente não é só questão de aproximar, daí no caso da bicicleta, tá? No caso da bicicleta, você pode estimular torções testiculares geradas pelo trauma local e tudo mais, porque realmente é um lugar que não nasceu para estar apertado. Professora, e o café? Muito se fala também sobre a cafeína. Ela tem alguma relação com essa infertilidade? Pode estar relacionada à questão de antioxidante ou não, tudo mais, mas não tem nada também comprovado. A cafeína ela é prejudicial só a gente fala na questão feminina, na verdade a gente fala na questão intrauterina, né? Que daí ela realmente interfere na vascularização placentária e que daí pode reduzir aí uma passagem de nutrientes para o feto, tá? Isso realmente tem estudos comprovados. Agora, para masculina, é o tal do escolha o seu difícil. Você tem que ter uma vida balanceada. Afinal de contas, você vai ficar sem café, sem álcool. Você quer fazer um social, né? Sem café, sem álcool, sem isso, sem aquilo, sem seu fast food. Então, a vida é um balanço. E a questão você tem que ter um balanço e ter um pouquinho de prazer na vida. E café é prazer na vida. Estudante de medicina sem café não rola não. Não tem vida. Vai se depender disso, vai ficar todo mundo infértil. Uma pergunta, assim, que é um pouco bobinha, assim, mas é uma coisa que eu vejo que é frequente, principalmente nos interiores, assim, que se fala muito sobre a cachumba recolhida, se isso tem alguma relação com a fertilidade também. Cara, eu nunca pensei, porque tem gente que fala a questão, né? Desceu pro descer. Sim, isso, fala. Mas eu não sei, sinceramente. Nunca parei pra pensar na cachumba, não. De verdade, essa eu não conheço, eu vou ficar devendo aí. Mas assim, também tem outras curiosidades interessantes, né? Tipo, por exemplo, o álcool, né? Ele afeta a fertilidade masculina em relação ao álcool, assim, em relação à produção de hormônios, talvez ali com a qualidade do sêmen, alguma coisa nesse sentido também. Todos afetam de maneira, né? Qualquer hábito alimentar ou qualquer questão exógena pode afetar sim, isso é questão comprovada.
Só que a questão é a quantidade, em excesso, etc. Tá? Mas o álcool também acaba estimulando ou inibindo ali a libido, né? E tudo mais. Todo mundo acha que o álcool acaba aumentando a libido. Na verdade, deixa a gente desinibido, né? Mas enfim, e a interferência é mais uma questão. A interferência do álcool agora realmente ela interfere porque realmente você pode ter não conseguir, né, os meninos, né, ter uma disfunção erétil, alguma coisa relacionada ao álcool, pode. Afeta, né, a testosterona vai afetar todo o ciclo aí hormonal, inclusive. Mas nada que beber socialmente vai alterar. Não, vamos beber. Vamos beber. Ah, não, aí já tem que ficar sem andar de bicicleta, sem tantas coisas e café. A senhora já falou, né, que a idade, ela pode afetar, né, como é que a idade ela vai estar relacionada? Se ela vai estar muito relacionada ou não? Em que idade o homem ele vai parar de produzir em algum tempo? Ele nunca para. Mas ele tem uma queda considerável a partir dos 40, 50 anos. A partir dos 40, igual as mulheres, né? Que é diferente das mulheres, aliás, né? As mulheres, a partir dos 40, ela tem a parada reprodutiva. Não exatamente a partir dos 40, mas quando os folículos realmente acabam. Porque as mulheres, a gente nasce com um número finito de folículos ali. Acabou. Agora, os meninos não. Eles só têm uma queda realmente na quantidade de testosterona relacionada à idade. Mas essa queda aí você só vai reduzir a quantidade. Tanto que tem gente que com 80 anos que consegue engravidar numa boa. E isso vai depender dos seus hábitos de vida saudáveis. Quanto mais saudável você se manter ao longo da vida, maior sua idade reprodutiva. E aí, Fabiola, só assim, fugindo um pouco desse assunto, né? Eu lembro das suas aulas lá, eu achei uma parte muito interessante. Ela nem tá aqui no roteiro, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa parte do DNA, a parte mitocondrial, quando o espermatozoide ele perde a cauda no momento da fecundação. E aí, por conta disso, a gente tem só mitocôndrias materno. E isso eu nunca soube, acho que muita gente não sabe. E eu fiquei muito, assim, abismado, assim, por saber disso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Essa questão ela é muito utilizada, se não me engano, quando você quer identificar alguma coisa que é relacionada só à mãe, por exemplo, tá? E aí é verdade, é porque no caso do ovócito, né? O ovócito é uma célula e aí toda célula tem as organelas e tudo mais. E o ovócito materno, ele participa da reação e você tem, então, as mitocôndrias aí que vão para blastocisto, todas as células aí que vão progredir. No caso da peça do espermatozoide, as mitocôndrias elas se dispõem para dar energia para a mobilidade da peça do espermatozoide. E essa peça intermediária, então, ela não chega a penetrar o ovócito. Então, por esse motivo que você tem só DNA mitocondrial materno em qualquer pessoa que você tem. E o DNA mitocondrial paterno é uma coisa que você não carrega. Então, é uma coisa muito utilizada ali pela pessoal dos legistas, né? Da parte criminal, às vezes você quer identificar alguma coisa, né? E é interessante que até na parte da genética também, né? Porque às vezes existem algumas doenças relacionadas às genéticas e genéticas nas falhas mitocondriais. Então, às vezes, o médico ali, a consulta, já sabe que veio da mãe, né? Então, é bem interessante essa parte mesmo. Sim. E, Fabiola, homem que já teve filho, ele pode ficar infértil? Pode, igual eu falei, qualquer questão ambiental, ela pode se alterar, tá? Então, uma varicocele, ela é adquirida, né? Dificilmente alguém nasce com varicocele, tá? Então, você tem um enfraquecimento da parede ali dos vasos ali, do complexo testicular, e isso desenvolve uma varicocele, acaba gerando uma infertilidade. Agora, existem aquelas causas que nasceram mesmo, né? E aí vai de indivíduo para indivíduo, inclusive quimioterapia, ela causa parada de maturação. Então, se você for passar por um tratamento de câncer, é indicado que você faça a criopreservação, porque ela fatalmente vai atingir as células germinativas. Tem a questão também, além de prejudicar a questão de espermatogênese,
é você fazer a quimioterapia na célula que você vai passar para os seus descendentes. Então, pode ser que você passe uma célula que já vai dar problema genético para o seu filho, que pode ter um câncer futuro depois. Então, por isso que é indicado também a criopreservação, né? Não só para possibilidade dele querer engravidar, né? Mas também para garantir um DNA mais saudável para a geração. Sim. Acho que a gente já vai finalizar, né? Já ir pro final. Você quer falar alguma coisa, Léo? Não, queria só agradecer mesmo aí a Fabiola, o espaço. Foi bem interessante o assunto. Eu acho que é um tabu mesmo masculino. A maioria dos colegas homens, eles vêm perguntar para homens que eles têm vergonha de falar sobre isso. Mas é um assunto que tem que ser discutido mesmo, que tem que ser falado, né? Principalmente quando o homem ele está numa situação que ele acredita estar infértil, né? Então, o conselho que eu dou pra galera cara, às vezes quem mais me procuraram vai usar anabolizante, faz exame, né? Tipo, procura um médico, saiba pelo menos como é que tá aí os seus níveis hormonais, FSH, LH, né? Que às vezes parece besta isso, né? Mas tem gente que eu vejo, gigante, fortão, deve estar usando anabolizante e a mulher... Não, pode ser também, né? Isso eu não sei. Mas, não, isso é fato. Mas a mulher reclamando que não está conseguindo ter filho, né? O casal. Acontece isso, sabe? Então é bem legal esse assunto, a gente quebrar esses tabus aqui. Normalmente essa questão de... Normalmente o homem não se preocupa com a fertilidade, tá? É porque... Uma que emocionalmente ele dificilmente pensa em filhos. A mulher pensa muito mais. Parece que a gente nasce com aquilo, né? Não é que nasce. Culturalmente, até nosso brinquedo. O que você brinca? A menina é boneca, o menino é bola. Sim. Vocês nasceram pra rua. Repara que os brinquedos que vocês brincam é bola, skate, bicicleta. Os brinquedos que as meninas brincam é brincar de cozinha, fazer papazinha, brincar de bonequinha. Então, a mulher nasceu, culturalmente, a gente é meio que jogada para ser mais dona de casa, ser mais do lar, né? Infelizmente. E os meninos para ser o guerreiro, fora, carro, né? Então, vocês não pensam na questão de ter filhos, assim, a não ser quando vocês emocionalmente se envolvem realmente com alguém que você fala, eu quero ter filho. E normalmente a decisão parte primeiro da mulher do que do homem. É verdade. Então... E o espermograma também é importante que se dê uma importância para ele, porque ele vai refletir a saúde do homem, né? Então é muito importante que se fale sobre isso, que as pessoas procurem fazer. Então eu queria agradecer a Fabiola por estar aqui, né, reservar esse tempo para falar sobre isso hoje. Muito obrigada. Queria agradecer o Léo também por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigado. Foi muito bom, gente. Foi ótimo. Então, que vocês que estão assistindo comentem, né, no vídeo, compartilhem, engajem bastante pra gente, deixem o like e é isso. Aí. Aê.